gente tirar as dúvidas sobre fungos negros, né? Eu vou falar agora com o doutor Fernando, que já está aí ao vivo junto comigo. Tudo bom, doutor Fernando? Infectologista, está ao vivo aqui, vai explicar um pouquinho sobre esse fungo, né, doutor? Muito obrigada aí por sua participação, viu? Deixa eu te perguntar, o que é esse fungo negro, né? Explica pra gente. Oi, Marília, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todos agora que estão nos assistindo. Pois é, Marília, o fungo negro é um fungo, esse fungo que causa uma doença chamada mucormicose. É um fungo que está presente na natureza, está presente no solo, está presente até mesmo quando a gente se fura no espinho de uma roseira. Então a gente está exposto a ele. O que faz com que apresente a doença, aí sim é uma outra situação. Ela é muito associada com a nossa imunidade. É por isso que a gente chama de doença oportunista. Geralmente são pessoas que já têm alguma doença de base, por exemplo, pessoas que estão em quimioterapia, pessoas que têm AIDS avançada, que apresentam uma doença dessa natureza, né? Porém, agora a gente está observando alguns pacientes com Covid grave, Covid-19 grave, que acabaram se apresentando também com essa entidade aí, que dá medo por representar uma doença potencialmente grave. Mas a gente ainda não sabe se existe uma relação direta entre Covid e mucormicose, ou fungo negro. Ou seja, né? Então, ainda não se sabe a causa, assim, se é relacionada a essa Covid-19 ou não, né? Então, quer dizer que a gente ainda não sabe. Vocês também não têm certeza, né? Isso, doutor? Existe uma relação, mas a gente não entende que relação especificamente é essa, Marília. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo para você. É uma entidade muito rara, é uma apresentação, uma doença rara. Mas agora na Índia já se observou 9 mil casos dessa doença em pessoas que tiveram Covid. E aqui já se observou um no Rio Grande do Norte, eu não tenho certeza se já fechou o diagnóstico em Pernambuco. Temos esses casos que estão sendo observados aqui. Então é muito estranho, né, ser associado à doença. A gente acredita que talvez não seja propriamente ao vírus, talvez a um tratamento, talvez a condição grave em que a pessoa com Covid-19 acabou se apresentando, né, já que muitas vezes são pacientes de UTI. E uma doença que preocupa porque ela causa necrose do tecido. O que é necrose? Morte do tecido. Você imagina, pega céu da boca, pega nariz, pega os olhos e você ter morte desses tecidos, muitas vezes precisando retirar. Isso tem um impacto tremendo no paciente, né? Sem falar que o risco de morte. Então, devido a uma doença potencialmente grave, a gente precisa realmente investigar a fundo. Mas as pessoas não precisam ficar desesperadas, até porque é um evento, a gente repete, raro, né? Não você vê a quantidade de pessoas com Covid, é uma quantidade grande, e os casos ainda bem são poucos e espero que não apareçam mais. É contagioso, doutor Fernando? Quais são os sintomas que esse fungo, né, ele traz pra gente? Olha, geralmente ele começa a pegar essa parte chamada a apresentação rinocerebral, né? A pessoa pode apresentar-se, por exemplo, com dor na maçã do rosto, que evolui para um inchaço, que pode até pegar os olhos, Marília. Infiltra, fica saindo uma secreção de inflamação. Aí a pessoa apresenta febre e é nesse momento que ela precisa correr para o especialista, para o profissional, para ser avaliada. Porque nesse momento, se a pessoa fizer o diagnóstico, trata direitinho. Claro, um tratamento que precisa ficar internado, é um medicamento que é colocado na veia, a pessoa precisa uns dias internados, mas nesse momento consegue uma boa resposta. O problema é quando ele evolui para a forma de necrose, de morte, que aí sim o tratamento é cirúrgico, né? Lembrando que ele pode apresentar-se no cérebro, então a pessoa vai ter um episódio de convulsão. Então as pessoas que tiveram Covid-19 grave, que evoluíram, tiveram uma convulsão, sofreram de uma convulsão, é importante fazer exame do cérebro para poder ver se não tem nada ali, para poder ver se realmente não pode ser mucormicose. Existem grupos de risco, doutor Fernando? Olha, as pessoas que têm doenças que de alguma forma prejudicam a imunidade. Vou dar um exemplo para você. Diabetes mellitus descompensada. Aquela pessoa que tem um diabetes controlado direitinho, tranquilo. Mas tem aquelas pessoas que têm uma dificuldade de tratar, que têm a diabetes descontrolada.
Essas pessoas que pegarem Covid com esse caso de diabetes e que evoluem para uma forma grave da Covid, elas precisam ser observadas mais de perto. Elas precisam se voltar para esses sintomas, sinais que a gente falou agora há pouco, porque essas pessoas potencialmente têm mais risco. Mas as pessoas que estão em quimioterapia, pessoas que têm já uma doença que faz com que seu corpo fique mais fragilizadas. Fora isso, geralmente as outras pessoas, mesmo com Covid, elas podem ficar tranquilas, porque realmente é um evento difícil da gente encontrar. Ainda bem, né? Então, vamos lá. A população também deve se preocupar, né, de toda maneira com esse fungo negro, né? De toda maneira a gente tem que se preocupar. Por ser uma situação potencialmente grave, mas não precisa se desesperar, né? É muito associada, como a gente não tem uma relação direta com o vírus, mas está aparecendo em quem teve Covid, eu acho que o grande segredo, Marília, é evitar a Covid. Claro, é um fungo que está presente na natureza, a gente encontra esse fungo no solo, como eu falei agora há pouco. Então, as pessoas evitar andar descalças, quando se ferir, evitar o contato do ferimento com o solo, com ambientes sujos, procurar limpar a casa da poeira, procurar trocar filtros de ar-condicionado, são medidas que diminuem o contato com o fungo. Mas o grande impacto talvez realmente seja evitar a Covid-19. Então, as pessoas lembrarem de voltar a usar máscara, né? Evitar aglomerações e lembrar também da higienização das mãos. Doutor, de onde vem esse fungo negro? O senhor sabe assim, de onde está vindo de algum lugar? É de algum outro país? Não, ele está presente na natureza mesmo, né? A gente não sabe se tem associação com alguma cepa específica viral, não tem essa informação. Mas é muito estranho, né, que a gente começou a ver em maior quantidade agora na Índia. Espero que não tenha relação com cepa viral alguma. Mas ele já está presente na natureza. Assim como outros, vou dar um exemplo, o Cryptococcus, que causa uma doença chamada criptococose. É muito associada, por exemplo, às fezes do pombo. Então até orienta as pessoas a não estarem tocando em fezes do pombo. Quando forem limpar, joguem uma aguinha e retire, porque tem fungo ali. Né? Na própria natureza, né? no solo da natureza, tem riscos de fungos. Por isso essa proteção da lavagem das mãos, ela não impacta apenas em proteger contra a Covid, Marília. Ela impacta até contra doenças fúngicas e bacterianas. Doutor Fernando, para finalizar, né, qual o tratamento que deve ser feito? Olha, depende do momento do diagnóstico, né? Quando ele é feito no início, que a pessoa começou a ter esses sintomas que eu falei do rosto, ele procura o hospital ou o atendimento médico, que se faz uma cultura e que cresce o fungo, esse paciente precisa ficar internado, porque ele vai tratar com medicamento na veia, ele vai precisar realmente ficar internado. Agora, quando evolui para a forma que causa necrose, morte, né, que fica aquele espectro enegrecido na pele, aí precisa ser retirado cirurgicamente. Aí é que entra o grande impacto da doença. Você imagina pegar no palato, que é o céu da boca, pegar no nariz, pegar nos olhos e isso precisar ser retirado cirurgicamente. Então é um impacto muito, muito grande. Se o paciente não perde a vida no momento desse, ele fica com sequelas que vão realmente impactar nele e na família para o resto da vida. Por isso a gente tem que evitar que chegue exatamente nessa situação. Nos primeiros sintomas, procurar atendimento, né? E, antes de tudo, evitar, inclusive, pegar a Covid-19. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã da Gente, viu? Muito obrigada por entrar ao vivo aqui, daí do hospital. Como é que tá os casos de Covid hoje? Conta pra gente mais uma vez, só atualiza. Hoje, como é que tá a situação? Eita, Marília, infelizmente a gente está com 100% da ocupação dos leitos de UTI, né? E com 90% da ocupação dos leitos de enfermaria. Ainda é uma ocupação muito alta. Então, mais do que nunca, as pessoas precisam realmente voltar a se cuidar, né? Infelizmente, a gente tem visto a escalada na ocupação dos leitos. Dia a dia, que começou no interior, foi se espalhando para a segunda macro, que é a região da Grande e Campina Grande,
e estamos vendo aqui também na Grande João Pessoa. A ideia dessas medidas de restrição que tem se aplicado é as pessoas evitarem se aglomerar. Então vamos evitar, gente, independente das medidas ou não, vamos evitar, para poder a gente se vacinar tranquilamente e poder vencer essa etapa, essa pandemia, e que Deus nos livre logo disso, né, Marília? Eu que agradeço a oportunidade, minha querida, de poder trazer informação para as pessoas. Agradeço porque o que você está fazendo é uma prestação de serviço, tá? Muito, muito obrigado e uma ótima semana. Obrigada, doutor Fernando. Fica com Deus, viu? Obrigada. Tá aí, minha gente. Nossa TV Arapuã sempre informando vocês, aqui o Manhã da Gente, todos os programas, né, da nossa emissora, sempre informando, deixando você informado sobre tudo o que acontece, todos os fatos, né? Pois é, então se cuida, continua se cuidando. A Covid tá aí ainda, cada dia aumentando cada vez mais. Então, por favor, São João, dança em casa, fica em casa, tá? Coloca o forrozinho, fica com seu marido, com seus filhos, com sua família, em casa. Nada de sair para forrosar por aí, tá? Mas olha